Você já comprou uma roupa linda que você ficou apaixonada, trouxe pra casa e quando colocou no corpo falou: meu Deus, eu tô horrorosa? Já aconteceu isso com você? Quando você sente que realmente a peça é belíssima, mas ela simplesmente não funcionou pra você? Não era o corte, não era o preço, não era a modelagem, era sabe o quê? A cor. E o pior, ninguém te ensina direito como usar as cores, qual é a sua tonalidade de cor, qual que é o seu subtom. Por isso que eu trouxe esse guia prático para aprendermos de uma vez por todas o que orna com a nossa beleza e o que nos apaga. Claro que isso aqui não é uma regra. Você tem que usar o que te faz feliz, o que te deixa ali sentindo segura, sempre pensando no seu gosto pessoal. Se você puder usar de guias práticos, melhor ainda, que você vai ter mais conhecimento do seu corpo, conhecimento do seu gosto e conhecimento que realmente te posiciona melhor, porque imagem é poder. Então hoje eu vou te ensinar neste vídeo, de forma simples e prática, como descobrir a sua paleta de cores. Claro que eu não sou nenhuma especialista nisso, eu não sou consultora de imagem, mas aqui é um breve resumo do que eu aprendi nesses meus 15 anos trabalhando com moda, que eu posso trazer para vocês um pouquinho dessa minha bagagem que é bem vasta. Então vamos entender nesse vídeo subtom, círculo cromático, como usar as cores certas para você, sem regra engessada, tá gente? E sem gastar dinheiro também, usando aquilo que você já tem no seu guarda-roupa. Então, se você gosta de moda inteligente, se você gosta de entrar nesse assunto de uma maneira muito forte, este vídeo é pra você. Tenho certeza absoluta que se você ficar nesse vídeo até o final, você sairá muito mais rico do que entrou, que são muitas informações maravilhosas para você usar ao seu favor com essa ferramenta maravilhosa que é a moda. Então, bora lá falar de moda inteligente comigo? Por que a cor importa tanto? A cor é uma das primeiras coisas que o nosso cérebro percebe. Antes do tecido, antes da marca, antes do styling, nós temos um ímã com as cores. A gente tende mesmo a fixar nosso olhar nessas cores. Então ela pode te deixar mais descansada, suavizando as suas olheiras. Você já deve ter visto este vídeo aqui, que tem vários na internet, da pessoa trocando as cores e suavizando as olheiras e outras ficando horrorosas. Você pode ficar mais elegante, você pode ficar mais bonita, você pode ter os seus traços ali de uma maneira muito mais suave, ou também você pode ter tudo isso ao contrário. Uma cor pode tanto te elevar como acabar com a sua imagem. Quando a cor não funciona, a gente entende ali que o problema é a gente, não é. Foi só a nossa escolha que não foi tão assertiva. E não, gente, conhecer a sua paleta de cores não é uma coisa que é pra te deixar rígida, sabe? Ali, aprisionada. Pelo contrário, é pra te dar mais liberdade na hora de escolher e entender que isso pode não ficar tão bom em você, mas você joga um acessório, joga outra iluminação e assim você vai levando a sua moda com as melhores escolhas possíveis. Então, antes de começar, eu preciso muito falar sobre subtom, que ninguém fala de subtom, e subtom é uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa vida. Porque o subtom, gente, não é a cor da sua pele, não é o seu tom de pele, é o fundo dela. E quais são os principais? Quente, frio e neutro. Isso aqui eu tô falando dos principais, tá? Mas tem vários subtons dentro disso. E como que eu faço, Má, pra fazer um teste simples pra entender ali qual que é o meu subtom? Isso eu tô generalizando, tá, gente? Que o negócio é bem lá embaixo mesmo. Primeiro, teste dos metais. Dourado te valoriza mais? O seu subtom é quente. O prata funciona melhor? O seu subtom é frio. Os dois ficam bons? Neutro, que é o meu caso, gente. Eu posso usar prata e dourado, que sempre fica bem, muito bem ornado na minha pele, então eu claramente sou neutra. Temos também o teste do branco, que é aquele teste que a gente vê esse tipo de vídeo aqui do lado, que é quando a pessoa coloca você na frente de uma parede branca ou um fundo branco e ela vai mudando as tonalidades com você sem maquiagem nem nada, só se olhando no celular pra ver as diferenças que dá entre luz e sombra. Neste teste você entende quais tons que eles vão suavizar as suas olheiras, as suas rugas, enfim, os seus traços, quais desses tons vão te deixar mais bonita, quais esses tons, sabe? Você sabe quando é, né, gente? Você coloca aquela blusa que é da sua cor, por exemplo, o vermelho e o azul mais fechado, um royal, são muito minhas cores, e o vermelho ele tem que ser mais fechado também. Eu coloco, eu me sinto muito mais bonita, muito mais valorizada. Por quê? Porque está dentro do meu subtom. Outra coisa também que dá pra testar são com as tonalidades de branco. Então, se você joga um off-white e ele fica bom em você, provavelmente você é uma pessoa mais quente. Agora, se o branco, chapado, aquele branco, fica bom em você, provavelmente você é frio. E a maneira mais fácil de entender sobre subtom, sabe o que é? Suas veias do pulso. Sabe essas veias daqui? Então, se elas são mais verdeadas, você pode ser quente. Mais azuladas e arroxeadas são frio. Gente, a minha, ela tem os dois tons, tanto verde
quanto o roxo. E uma coisa importante, eu vejo muita gente falando erroneamente na internet assim: ai, se você se bronzear, você muda o subtom. Não, gente, não. Por isso, inclusive, que algumas pessoas quando se bronzeiam, ela fica com aquela cara laranja, vai muito pro laranja, e outras pessoas ficam com um bronzeado muito mais sutil, muito mais bonito. Por quê? Porque o subtom mais quente, ele deixa mesmo essa cara um pouco mais alaranjada. Porque o bronzeado, ele muda o tom e não o subtom. Agora, vamos entender sobre o círculo cromático. Porque assim, gente, na prática mesmo, ele ajuda demais a você tomar as suas decisões. O círculo, ele organiza as cores assim: quentes, vermelho, laranja, amarelo; fria, azul, verde e roxo; e neutras, que é o preto, o branco, o cinza e o bege. Como que você usa isso no seu dia a dia? Se você tem subtom quente, você tende a ficar melhor com cores quentes ou terrosas. Se você é subtom frio, você tende a ficar melhor com cores azuladas, rosadas e frias em geral, que funcionam melhor. E os neutros, gente, são coringa pra todo mundo, você consegue usar absolutamente tudo. Daí você me fala: mas Mar, eu quero muito usar no meu look um tom que não fica tão legal pra mim. Sabe o que você faz, que é uma dica maravilhosa, que eu sempre faço isso? Distancia do seu rosto, que daí ele não traz sombras. Então usa com uma calça, ou com shorts, ou com um sapato, que daí esse tom, ele entra no seu look, que você gosta dele, sem alterar o seu contraste. E, gente, novamente, isso aqui é resumo do resumo do resumo. É uma pauta que ela é muito grande, tem várias consultoras de estilo maravilhosas, então pesquisem aí alguma perto de você pra definir o seu tom. Isso aqui é só pra te ajudar mesmo na hora de você se vestir. Mas nós continuemos, muito prazer, meu nome é Marcela Carrasco, aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócios de moda, tendência de moda, tudo for moda mais fresquinha. Sairá aqui primeiro, que é o melhor canal de moda do Brasil. Se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like pra me ajudar muito. Comenta, tem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, que são mais de 750 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Dá hype, gente, vamos dar hype pra subir nos charts. E também aproveita e me siga em todas as minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, em todas elas: TikTok, Instagram, que eu posto diariamente notícias de moda pra vocês. Já aproveita, se esse vídeo está impactando a sua vida, coloque ele nos seus stories, me marque lá pra aumentarmos cada vez mais nossa comunidade de gostosos e inteligentes, que eu tenho certeza absoluta que seus amigos vão amar saber a notícia primeiro. Bora lá continuar. Então, dito isto, vamos para as estações, que são, assim, os pontos mais famosos, né? Isso aqui é pra entender padrão, tá? Não é pra te colocar numa caixa pra você ficar desesperado. Nós temos primavera, que geralmente são subtons quentes; cores claras, vivas e quentes; coral, pêssego, verde claro, amarelo suave. E quem é primavera tem que evitar cores muito escuras, cores muito fechadas. Só que assim, gente, dentro dessas estações tem várias outras estações. Já o verão, gente, tem o subtom frio. São cores suaves, frias, claras. Então, um rosa antigo, um azul claro, um lilás, um cinza. E dentro do verão, as pessoas dessa estação têm que evitar contrastes muito fortes. Já o outono é um subtom mais quente. Então, cores profundas e terrosas funcionam super bem: caramelo, oliva, ferrugem, marrom, vinho. E a dica é evitar cores muito frias e muito vibrantes. Já o inverno é um subtom frio, com cores intensas e contrastantes: preto, branco, azul royal, vermelho, frio. E evitar cores apagadas demais. Dizem por aí que eu sou um inverno frio, já ouvi muita gente falando, mas vocês voltam aqui embaixo, gente, realmente eu fico muito bem de preto, de branco, de azul royal, vermelho, frio, são literalmente as minhas cores, né? E assim, sinceramente, eu deixo isso impactar na minha vida, eu deixo de comprar uma roupa porque ela não está dentro dessas nomenclaturas? Não deixo. Mas depois de que eu comecei a pesquisar um pouco mais, ainda mais de tonalidade, gente, eu mudei muito meu guarda-roupa e realmente é uma coisa que é chocante. Você coloca um tom, gente, o tom ele pode assim dar um boom ou acabar com você automaticamente. É insano, realmente realça demais. Então é bom ter esse estudo pra não se colocar numa caixa ou você ficar desesperado, mas pra você entender cada vez mais o seu corpo e o que cada vez mais te valoriza, porque sabendo isso você acaba economizando dinheiro, você não gasta dinheiro à toa, você não passa perrengue à toa, você sempre é mais assertivo com as suas escolhas. Daí tá, agora chega pra mim: Marcela, como que eu uso a minha paleta na vida real? Vamos lá. Onde aplicar? Blusas, casacos, vestidos, acessórios próximos ao rosto, que igual eu falei, esta parte aqui é a mais crucial, que mais vai determinar a sua beleza. Então um casaco, um top, tudo que for nessa parte de cima tem mais peso do que outros pontos, né? Então se sua pele é quente, por exemplo, prefira um dourado, um off-white, tons terrosos, tons que eles vão harmonizar com a sua beleza. Por exemplo, o cabelo, gente, muda bastante, que não muda o seu subtom, mas muda o seu contraste. Quando você olha se você tem um contraste muito alto ou muito baixo, isso acaba determinando também nas peças de roupa. Então, por exemplo, peças que eu usava quando eu tinha um contraste mais baixo, quando eu era ruiva, que eu era toda mais clara, não me cabem mais. Hoje tem um contraste muito alto, gente. Olha a diferença da cor do meu cabelo pro meu tom, pra minha sobrancelha. Então tem um contraste muito alto, e esse contraste ele realmente requer outras escolhas de moda
de quando, por exemplo, eu era ruiva. E, by the way, você ter um cabelo colorido é um saco. Tudo fica difícil, gente. Você quer usar uma roupa, fica contrastante. Eu só usava preto, basicamente, quando eu tinha meu cabelo ruivo, preto, branco, cinza, porque não dava pra usar nada, tudo brigava muito com o meu cabelo. Se você é fria, então usa um prata, um cinza, um preto, um branco puro, que vai ornar muito bem. E aqui, gente, vai alguns truques de styling pra você conseguir incorporar, talvez, cores que não são dentro ali do seu subtom ou dentro da sua estação, mas que você queira. Então, como que você faz? Use na parte de baixo, misture com o neutro, isso é a melhor coisa, gente. E assim, tá com dúvida? Gente, vai no neutro, coloca uma regata, nem que seja uma regata básica, uma camiseta básica, preto, cinza, branco, bege, sempre vai dar uma neutralizada. Compense com maquiagem, um acessório certo. E assim, gente, essa questão, eu comecei a entrar nessa questão de cor, subtom e etc, de paleta, sabe por quê? Por causa da minha maquiagem. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas há um ano atrás, mais ou menos, eu usava tons muito quentes, eu usava uma boca muito marcada, ele era um marrom mais quente, tipo um avermelhado. Eu passava um contorno super quente, eu usava tudo muito quente, uma boca muito quente. E teve um amigo meu, que é um amigo das famosas aí, ele é o maquiador das maiores famosas do Brasil. Um dia ele ama o canal, deve estar me assistindo, inclusive, lê um beijo. Falou assim: amiga, posso dar um conselho? Faz uma maquiagem mais fria, passa um lábio mais frio, acinzentado. Gente, quando eu comecei a passar, eu senti que a minha beleza, ela encaixou. Tanto que muita gente falou assim: nossa, Marcela fez 1 milhão de plástica. Não, gente, a única plástica que eu fiz mesmo foi o nariz. O resto foi porque eu comecei a usar minha sobrancelha de maneira diferente. Eu tinha uma sobrancelha super grossa, eu comecei a raspar minha sobrancelha. Eu também coloquei preenchimento no lábio. Eu fui mudando o meu tipo de maquiagem. Hoje eu sou muito mais assertiva no meu tipo de maquiagem. E claro que você equalizando, fazendo uma maquiagem que traz sentido pro seu subtom, pro seu contraste, ele vai te deixar mais bonita. Eu entendo que hoje a minha beleza, tô olhando aqui na câmera, a minha beleza que eu gosto, a beleza que conversa com quem eu sou, com o meu contraste, é exatamente essa. Eu sei que vocês pedem pra eu voltar pro ruivo, mas gente, eu amo esse contraste alto comigo. Eu fico com cara de latina, minha pele é muito mais bronzeada, eu tenho um tom de pele médio. E por mais que meu bronzeado seja um pouco mais quente, eu gosto de neutralizar com a maquiagem. Então pra mim funciona, eu uso meus acessórios sempre prata, dourado, mix, e funciona muito bem pra mim. Por quê? Porque eu comecei a estudar pra ter entendimento nisso, e eu entendi que a maquiagem nesse lugar tinha muito poder. Então bora dar uma recapitulada? Então primeiro, entenda o seu subtom. Segundo, usar o círculo cromático como aliado. 3, conheça a sua estação apenas como referência, pra você ter mais referência, mais entendimento, pra você gastar menos dinheiro à toa, entrar numa loja e ser mais assertiva nas suas compras. E quarto, aplicar com liberdade no dia a dia, porque no começo me irritava muito, as pessoas vinham aqui no canal e ficavam me colocando em caixa, sabe? Ah, você tem que saber seu subtom, você tem que saber sua estação, você tem que passar com uma consultora que você precisa. Gente, eu não preciso de nada, nem você precisa de nada, tá? Eu sempre falo pra você usar esses guias pra intensificar o seu conhecimento de moda, que se for, por exemplo, pra você fazer uma consultoria e ficar louca e não poder usar mais nada que seja regra, cadê a sua expressão? Cadê a sua moda? Que eu conheço pessoas de perto, de ciclos próximos do meu, que fizeram uma consultoria e ficaram assim, gente, que a pessoa ela parou de ser ela começou a fazer só o que a consultora mandava e virou tipo um personagem. Então tem que ter conhecimento, mas tem que ter cuidado pra entender como que você consegue aplicar essas dicas no seu dia a dia e melhorar quem você é, colocar pra fora quem você é, sem excluir a sua personalidade. É um atalho pra você se sentir mais segura, mais elegante, mais descolada, mais coerente visualmente, pra você atingir o seu poder máximo, porque imagem é poder. E aí, gente, você já tem noção um pouquinho de quais são as cores que realmente deixam linda? Qual que é a sua paleta? Deixa aqui embaixo, eu quero muito saber. Enfim, meus amores, se vocês gostaram desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito, comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar, já dá muito hype pra gente ajudar a crescer nos charts desse vídeo. Já se inscreve, que toda segunda, quarta e sexta saem vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. E também, gente, finalizando esse vídeo, continue aqui no canal, são mais de 750 vídeos inteiramente grátis pra você. E também já me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas, Instagram, TikTok, eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. Muito obrigada por tudo, inscrevam-se aqui e não esqueçam também de postar esse vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de moda. Amo vocês, um beijo!